Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula sobre os fundamentos das leis noéticas. E nesse vídeo, que é o quinto dessa série, nós estaremos então falando sobre a definição de idolatria. A essência das 7 leis universais é a proibição contra Avodah Zará, contra idolatria. Aquele que adora outra divindade, além do Criador, nega a existência da religião e rejeita a totalidade das 7 leis universais. Mas aquele que se protege contra a idolatria demonstra a crença em Deus e afirma a totalidade das 7 leis universais. O mandamento que proíbe a idolatria ensina que não se deve servir coisa alguma criada, seja um malar, seja um anjo, uma planta, ou as estrelas, ou nenhum dos 4 fundamentos da natureza, terra, água, fogo e ar, e nada do que é formulado a partir deles. Mesmo que a pessoa reconheça que Deus é o Ser Supremo e ao mesmo tempo adore a criação como uma forma de glorificar a Deus e a sua capacidade de criar grandes seres e coisas, ainda assim isso configura-se como idolatria. Uma pessoa pode refletir sobre os corpos celestes e observar que eles não morrem, como as outras coisas, concluindo assim que, portanto, é adequado curvar-se diante deles e servi-los. Fazer isso e colocá-los entre si e o Criador é a mesma coisa. Pois, embora Deus possa ter atribuído a essas criações certos papéis na condução do mundo, no entanto, as responsabilidades do homem quanto ao serviço são em relação a Deus e não aos mensageiros de Deus. Esta é, na verdade, então, a forma pela qual a idolatria veio a existir no mundo. As gerações que viveram logo após Adão reconheceram que Deus criou os corpos celestes, magníficos, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E essas pessoas começaram a homenagear os mensageiros exaltados de Deus. Logo esqueceram que esses mensageiros tinham sido nomeados pelo Criador. O sol, a lua, os astros começaram então a ser homenageados, a receber adoração e a sua própria grandeza. Isto evoluiu até chegar a uma forma de culto e a essas criações, como se eles fossem divindades, e o homem assim quase que chegou a perder a consciência de que Deus foi quem os criou a tudo e a todos. Embora existam opiniões minoritárias que declaram que os filhos de Noé transgridem a proibição contra a idolatria a partir do momento em que eles fazem um ídolo, a compreensão unânime é de que a transgressão só entra em vigor quando a pessoa realmente adora ou serve aquele ídolo. Os Bnei Noach não são obrigados a morrer al-Kiddush Hashem, ou seja, para santificar o nome de Deus, recusando-se a curvar diante de um ídolo sob ameaça contra as suas próprias vidas. E há uma disputa para que se legisle então sobre se os filhos de Noé sequer são autorizados a optar por colocar a sua vida dessa maneira, uma vez que não são ordenados a fazê-lo. No entanto, uma vez que os filhos de Noé podem executar qualquer um dos 613 mandamentos da Torá para receber a recompensa, com algumas exceções, como falávamos no vídeo anterior, então segue-se que um Noahide teria o direito de optar por entregar a sua vida para a santificação do nome de Deus, em vez de curvar-se a um ídolo, mesmo que não tenha sido ordenado a fazê-lo. Muitos livros foram escritos por adoradores de ídolos com relação à natureza da sua idolatria, ao seu serviço, aos seus procedimentos, leis, etc.
Não se deve ler esses livros de forma alguma, nem se deve pensar sobre eles, nem falar sobre eles. Mesmo estudar a formação de uma figura idólatra ou perguntar sobre como algo é servido, mesmo sem ter a intenção de servir, pode levar uma pessoa a se envolver em práticas idólatras. Qualquer pessoa que reconhece que uma religião idólatra é verdade, mesmo que não sirva ao ídolo, insulta o nome poderoso e exaltado de Deus. Assim, existem muitos tipos diferentes de serviço idólatra, e o serviço a um ídolo, a adoração a um ídolo, não é como o serviço prestado a outro. São todos diferentes. Por exemplo, a adoração do ídolo chamado Baal Peor incluía o dever dos crentes em excretar diante da imagem daquela divindade. Bom, isso aconteceu de forma degenerativa do culto prestado a esse ídolo, semelhante ao processo evolutivo da própria idolatria. Os adoradores originais desse ídolo atingiam um grau de êxtase tão grande que eles perdiam o controle sobre si mesmos e excretavam e defecavam diante da imagem. Seus filhos então viam o efeito e as gerações seguintes concluíram que a adoração era feita por meio desse tipo de atitude diante da estátua. A lição que tomamos disso é ainda importante hoje. Sentir-se emocionalmente bem em determinada religião não serve como prova da sua veracidade ou da sua validade. Uma pessoa transgride apenas quando ele adora o ídolo na maneira normal atribuída a cada respectivo ídolo. Consequentemente, quando e onde houver tribunais de justiça Noahide, devidamente estabelecidos, eles devem conhecer como funciona o serviço adequado para cada ídolo, a fim de julgar então cada caso em que o Noahide esteja eventualmente envolvido. A lei anterior aplica-se às formas únicas e normativas de adoração a um ídolo. Se, no entanto, a pessoa se inclina ou oferece sacrifícios, incenso ou uma libação, que é uma das quatro, ou que são as 4 formas de serviço no templo sagrado de Jerusalém, para qualquer um dos ídolos, ele incorre em pena de morte, mesmo que nenhuma dessas formas normativas, seja a normativa ou a oficial do culto prestado àquele ídolo. Alimentos colocados sobre um altar idólatra como uma oferenda, uma oferta a um ídolo, são proibidos ao consumo de monoteístas noahides. Elementos como a água, o sal, que não estão normalmente associados às categorias de oferendas a um ídolo, são proibidos ao consumo se forem encontrados na frente de um ídolo ou então dentro das cortinas que cercam o local onde o ídolo está. É proibido homenagear a um ídolo, mesmo oferecendo coisas fora dos limites que cercam essa imagem. Isso é considerado como um ato de decoração do ídolo. Jogar moedas em um ídolo, ou até mesmo em uma piscina de água, como se faz em relação aos deuses orientais e semideuses comumente vistos hoje em dia, certamente estão nessa categoria de homenagear um ídolo atribuindo certas competências a ele. Senão, por que lançar dinheiro, que é claramente um ato de esperança para que isso retorne como boa sorte? Se algo foi preparado para ser oferecido a um ídolo, mas ainda não foi oferecido, é permitido para o uso pessoal. Portanto, nós devemos ser rigorosos e não usar qualquer coisa encontrada numa casa de adoração a ídolos. Por isso, nunca se deve levar velas de um local de adoração de imagens. Não se deve comprar ou usar incensos vendidos
em qualquer uma das religiões idólatras ou grupos pseudo-religiosos, por exemplo, como a maioria das seitas orientais, elas são panteístas, são idólatras, e incenso e mesmo os alimentos saudáveis comprados de tais grupos são questionáveis, pois tais alimentos são suscetíveis de terem sido adorados. E, na verdade, qualquer disciplina alimentar religiosa em que os próprios alimentos ou combinações de alimentos são honrados como curativos ou maravilhas para a saúde, dando a eles propriedades curativas ou metafísicas, deve ser considerada como prática idólatra, com certeza. Quanto ao verso, o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, Deuteronômio 8:3, somos ensinados que não é o próprio pão que alimenta o corpo do homem, ele dá força, mas sim a palavra de Deus que está como que revestida pelo pão, concedendo-lhe existência. Estas palavras, a palavra que procede da boca de Deus, não só dá ao pão a sua existência, mas quando ingerido pelo homem, tem o poder de nutrir o seu corpo físico. Obviamente, o mesmo vale para qualquer erva ou medicamento procedente do reino vegetal, pois o que de fato nos cura é apenas o poder de Deus dentro desse alimento ou dessa erva. O poder de Deus é, na verdade, o único agente de cura contido na obra da criação. Por si mesma, a erva ou o remédio natural nada é. Se alguém oferece qualquer líquido ou fluido corporal a um ídolo, incorre em transgressão por idolatria, pois isso se enquadra na categoria de aspersão, que é um dos 4 serviços que eram prestados no templo sagrado em Jerusalém. Porém, se alguém, por engano ou voluntariamente, oferece a um ídolo um animal que não tem um dos seus membros, ou que possui algum tipo de má formação, essa pessoa é considerada isenta de responsabilidade, a menos que tal prática seja determinada como serviço específico a um ídolo. Se um homem levanta um tijolo e diz, "Tu és o meu Deus", ou se proferir qualquer discurso semelhante, ele é responsável por idolatria. Mesmo que ele se retratasse imediatamente e dissesse, "Este não é o meu Deus", a sua retratação não seria de nenhum efeito, de nenhum valor. Isto não significa que a pessoa não possa se arrepender. Ela poderá certamente se arrepender a Deus e certamente o Eterno perdoará a sua idolatria, caso o seu arrependimento seja legítimo. Mas, se o seu discurso foi testemunhado, ele será levado a julgamento e condenado por idolatria, não obstante a sua retratação ou o seu arrependimento. O arrependimento é bom somente entre o homem e Deus. Os juristas e os tribunais não têm o poder para investigar o coração de um homem para determinar a sinceridade do seu arrependimento, porque isso somente Deus pode fazer. Aquele que adora um ídolo, de acordo com o ritual prescrito para aquele ídolo, mesmo se fizer isto com desdém, ainda assim ele é responsável. Por exemplo, se alguém excretasse em frente ao Baal Peor naquela época, a fim de desonrar o ídolo, já que ele teria realizado então uma forma de culto prescrito, era o culto normativo dos adoradores de Baal Peor, era defecarem diante da imagem. Então, se alguém faz isso com desdém para ironizar o ídolo, ele está fazendo, na verdade, uma prática normativa de adoração àquele ídolo, conforme os seus seguidores faziam. Então, num caso desse, ele se torna responsável pelos seus atos e se torna também culpado por idolatria. Caso uma pessoa não aceite tal ídolo como Deus, mas mesmo assim o adore, só porque a sua obra é belíssima ou porque ele teme que algum mal
poderia lhe acontecer, essa pessoa então torna-se responsável também por crime de idolatria. Se alguém serve um ídolo numa das 4 formas de serviço que eram comuns no Beit HaMikdash em Jerusalém, a saber, prostrando-se, sacrificando, aspergindo o sangue, no caso, derramando libações, ou se serve ao ídolo com amor e medo, mas sem aceitá-lo como um Deus, ainda assim tal pessoa é considerada isenta. Se ele, porém, abraçá-lo ou beijá-lo, ou se derramar água sobre ele para limpá-lo da poeira, ou para ungí-lo, para vesti-lo com roupa, etc., faz outras coisas a fim de honrá-lo, então isso também está incluído na categoria de idolatria. Se um espinho ficar preso no pé da pessoa enquanto ele está diante de uma imagem, essa pessoa não deve curvar-se para remover esse espinho, pois isso poderia parecer aos demais que ele está se inclinando diante da imagem. E isto é verdadeiro mesmo se não tiver ninguém nas redondezas para observá-lo. Isso também é válido, por exemplo, se alguém derruba a sua carteira diante de uma imagem, não se deve inclinar diante dessa imagem para pegar a carteira e o seu dinheiro de volta, mas primeiro deve sentar-se no chão e então daí pegar a sua carteira, o seu dinheiro, para não causar a impressão de que se está inclinando ou que a pessoa está inclinando-se diante de uma imagem, o que é algo proibido pela lei monoteísta, pela lei da Torá. E se por algum motivo a pessoa tem que tirar o chapéu, por exemplo, que está com o chapéu para uma necessidade pessoal, ele não deve removê-lo, digamos, diante da estátua, até que ele passe adiante dela, para que não pareça que ele está prestando homenagens àquela imagem, àquele ídolo. Há um grupo idólatra em Jerusalém, uma religião idólatra instalada na Cidade Santa, que traz turistas para uma das suas famosas casas de culto. E a porta que dá para esta sala onde está mantido o ídolo é uma porta extremamente baixa. E qualquer pessoa que entre por ali tem que curvar-se, forçando assim cada turista, de certa forma, a inclinar-se em adoração, ou prostrando-se em adoração àquela imagem que ali jaz. Se houver estatuária com rostos que derramam água da boca, como um chafariz, o monoteísta não deve beber dessa água. É proibido ao monoteísta encomendar a um artesão para fazer um ídolo para si, ainda que ele não tenha a intenção de servir essa imagem. Ou seja, o monoteísta não pode encomendar uma imagem, um ídolo, para uma outra pessoa, ainda que ele não tenha a ideia de adorar aquela imagem. Também é proibido fazer um ídolo com as próprias mãos, claro, mesmo que o ídolo seja destinado a outras pessoas que também não pretendam servi-la. E tanto mais é proibido fazer um ídolo com as próprias mãos para uso pessoal. É proibido fazer figuras ou imagens para fins ornamentais, mesmo que eles não sejam ídolos, ou seja, não se deve fazer imagens de ouro, de prata, que sirvam apenas para fins artísticos, porque isso pode fazer com que outros confundam isso com ídolos, com imagens. Esta proibição diz respeito às formas com características humanas em relevo tridimensional. Apesar de proibidas, tais ações ainda não justificam pena de morte. Uma imagem que é côncava em vez de convexa, ou de 2 dimensões, como pinturas ou tapeçaria, é permitido. É proibido, porém, usar um anel que tem um selo sobre ele como a imagem de um homem, como num camafeu. Caso a imagem se projete em relevo, mas pode ser usada como um selo. Se a imagem é côncava, tal anel pode ser usado, mas é proibido usá-lo como um selo, porque o selo cria uma imagem em relevo.
É proibido também fazer imagens do sol, da lua, das estrelas, das constelações, dos anjos ou dos seres de quatro faces, como o profeta Ezequiel viu na sua visão da Merkavá, da carruagem celeste. Assim como é proibido também fazer imagens de anjos ministradores que assistem diante do eterno Deus. Tais imagens não podem nem mesmo ser feitas de forma bidimensional, nem mesmo numa tela, numa pintura, num desenho. Segundo outra opinião, é proibido fazer formas de anjos e de seres da carruagem celeste apenas em forma tridimensional, em relevo. Desenhá-los numa tela ou tecer essas imagens num pano ou pintá-los numa tela seria permitido desde que esta forma de expressão não seja tridimensional. No entanto, mesmo essa opinião branda, proíbe o desenho do sol, da lua, das estrelas, em sua forma completa, em um desenho bidimensional, porque esses aparecem para nós exatamente em suas dimensões no céu, ou seja, de forma bidimensional. Não é proibido manter uma imagem de um ser humano, a menos que seja claramente a imagem de alguém que é adorado como um Deus. Qualquer outra imagem humana pode ser mantida, desde que a imagem esteja um pouco distorcida ou danificada. Um modo de fazer isso, segundo a lei da Torá, é quebrar uma pequena parte da imagem, a fim de atestar, ou que ali no caso, essa imagem não tem um propósito de adoração. Isso afasta qualquer suspeita de que seja uma forma idolátrica. Este ato é chamado, na tradição judaica, de anulação do ídolo. É permitido fazer estátuas de árvores, de animais selvagens ou domésticos, mesmo de animais que sejam símbolos de astrologia, como o leão, o carneiro, o touro, etc. Pode-se fazer uma forma completa dessas figuras e guardá-las em seu poder, sem problemas. No entanto, não se pode fazer forma de todos os 12 símbolos astrológicos do zodíaco juntos. Deve-se evitar a contemplação de uma imagem em 3 dimensões de um ser humano. Mas as imagens em cima de um anel, uma vez que não são comumente encontradas em contextos idólatras, podem ser contempladas. As 3 principais imagens idólatras do mundo são o dragão, que é derivado da serpente primordial, a figura completa de um homem que oferece algo àquele que contempla a partir da sua mão. Esta imagem é encontrada hoje em dia em frente de muitas igrejas. Uma mulher amamentando uma criança. Esta é uma perversão idólatra de Eva, de Havá, a mãe de toda a humanidade. E tornou-se o símbolo da rainha do céu, que é uma imagem que ainda permeia muitas culturas e muitas religiões modernas. Acabamos assim a primeira e a segunda parte relacionada às leis da idolatria ou sobre a idolatria, e esperamos que isso tenha sido de proveito a todos, e até a próxima oportunidade em Mirtzeh Hashem.